Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Josué, capítulo 19. Josué, capítulo 19, lendo 2 versículos. Que parecem ser pouco mais do que uma abreviação da história, mas acho que tem muita importância na mensagem que Deus nos deu. Josué capítulo 19, versículo 1. Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã, a herança deles. Ficava dentro do território de Judá. Olha a última porção. A herança deles, a herança de Simeão, uma das tribos de Israel, a herança deles ficava dentro do território de Judá. Versículo 9. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Juízes, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à herdade, que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua. E Simeão partiu com ele. Quero usar como tópico, tirado do 3º versículo do 1º capítulo de Juízes: sobe comigo à herdade que me caiu por sorte. Herdade é uma palavra antiga que representa uma herança, uma porção. Venha comigo até minha porção, venha comigo até minha herança. Quando você compra um pedaço de terra e constrói uma casa num lote, é a mesma palavra. Você comprou uma porção, foi uma herança. Venha comigo até minha herdade. Imediatamente depois da mensagem hoje, vamos orar por vocês que desejam receber o batismo com o Espírito Santo, crendo que Deus vai encher muitos de vocês. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto nós ministramos hoje e dependemos totalmente de Ti, sentimos Tua presença, Teu poder, Tua unção, e peço a Sua ajuda. Não quero dizer palavras sem que o Senhor deseje ou ordene que eu as diga. Não quero trazer nenhum pensamento que não seja o Teu. Não quero caminhar em solo algum, independentemente de quão gracioso ele seja, sem o Senhor me guiar. Me unja para pregar e unja eles para ouvir e receber totalmente, compreender aquilo que o Senhor quer passar em nome de Jesus, e todos dizem amém. Outro dia eu estava no coração de Israel, bem aos pés do Monte Gerazim e Monte Ebal. O Monte Gerazim é o Monte da Bênção, o Monte Ebal, o Monte da Maldição, segundo a narrativa histórica e mosaica dos judeus. Tínhamos acabado de sair do poço de Jacó. Não muito distante dali, ficavam as ruínas de Dothan, aonde José tinha chegado, encontrou seus irmãos, e perto dali havia um poço aonde o deixaram antes de eventualmente ser vendido como escravo para o Egito. E depois saímos do lugar chamado Poço de Jacó, onde Jesus tinha ministrado para a mulher no poço, e declarou: se você beber desta água vai ter sede de novo, mas se beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede. E levamos as câmeras de televisão às ruínas de Siquém, até esse lugar antigo e histórico aos pés
do Monte Gerazim, do Monte Ebal. Enquanto andava pelas ruínas, que estavam ali há quase 4.000 anos, ali por 2/3 no mesmo período de tempo da história do homem. E então notei a fundação que foi escavada pelos arqueólogos. Algo que um dia foi o apoio de um portão que dava à cidade de Siquém, ou Sicar. E o homem que estava conosco disse: Reverendo Swagger, os arqueólogos nos dizem que isso estava aqui quando Jacó, que depois foi chamado de Israel por Deus, o progenitor, o pai de Israel, debaixo de Abraão e debaixo de Deus, veio para esta cidade há muito tempo atrás, quase 4.000 anos atrás. Não posso dizer o que passou em minha cabeça enquanto estava ali sabendo o que tinha acontecido, os acontecimentos ali, tentando visualizar em minha mente, sabendo a topografia, e que basicamente eram iguais na época como é hoje em dia. Sabia um pouco sobre o que tinha acontecido ali, vou ser bem breve, mas eu sabia que os homens da terra tinham tentado fazer com que Jacó se casasse com uma de suas mulheres, que seria contrário ao plano de Deus, e se isso tivesse acontecido e Jacó tivesse falhado, talvez eu e você nem estaríamos aqui hoje. E sabia que ali, nesta cidade que há tanto tempo atrás florescia, Jacó tomou sua caravana até o poço, ou as planícies, e cavou o poço que leva o seu nome, e Jesus esteve ali também. Criou os seus rebanhos. Ele tinha uma filha chamada Diná. Diná provavelmente tinha 14 ou 15 anos, sem dúvida, muito querida por seus irmãos e seus pais. Era a única menina da família. E ela foi tomada e violada por um dos homens de Siquém. E os filhos de Jacó, liderados por Simeão e Levi, armaram uma cilada para esses homens de Siquém por causa do que tinham feito com a irmã deles, Diná. E o sangue foi derramado, e quiseram fazer justiça com as próprias mãos e mataram, eliminaram vários homens de Siquém. Quando descobriram, Jacó disse: fizeram com que meu nome seja algo fedorento na terra. E disse a seus filhos: vocês fizeram isso e trouxe o sangue desse povo sobre nossas cabeças, e um dia eles vão se levantar em massa para nos matar. E se Deus não tivesse intervido, era exatamente isso que eles iam ter feito. Um ataque de Satanás enquanto o povo de Deus mordeu a sua isca. E anos depois, quando Jacó estava morrendo no Egito e estava pronunciando as bênçãos sobre seus filhos, filhos queriam dar seus nomes às 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Benjamim, e por aí vai. Quando chegou em Simeão, o segundo a ter nascido, que tinha começado e feito essa matança terrível há tantos anos no passado, ele profetizou esse veredito sobre ele e disse: por causa do que você fez,
por causa da sua crueldade, por causa da sua violência. Daqui a muitos anos, quando seus filhos entrarem na terra da promessa para tomar a terra, você não terá herança, você será espalhado e dividido em Israel. E sei que isso soa como muita história, como é de Missuega, que isso me ajuda a pagar as contas hoje em dia. Espera aí. E essa profecia foi verdadeira, porque foi Deus quem deu. Quando Moisés estava entre eles, com a barba branca, com 120 anos de idade, olhou para a terra da promessa. Josué, o seu comandante, estava ao seu lado, e Moisés abençoou as tribos de Israel. E o homem que os tinha nomeado já estava morto fazia muito tempo. Mas quando Moisés abençoou a Ruben, e Levi, e Judá, Zebulon, Isacar, Efraim e todos, ele nunca mencionou Simeão, ele o ignorou como se não existisse. E com Josué, quando finalmente entraram na terra, a terra da promessa que mana leite e mel, a terra que é um tipo de nossa salvação espiritual hoje. Quando o sacerdote, debaixo das ordens de Deus, estavam dividindo as porções da terra de Israel, desde Dan até Berseba, quando deram a parte de Ruben, e quando deram a parte de Benjamim, quando deram a parte de Judá, e deram Isacar, Zebulon e Efraim a parte deles, as pessoas estavam ali cheias de expectativas, milhares deles, porque era o que eles estavam esperando. E finalmente ele termina e não havia herança para Simeão. Nada. A lei dizia que ele será dividido e espalhado. E agora, dos lombos de Simeão, vieram 20, 25, 27 mil pessoas que estavam ali parecendo criancinhas. Seus patriarcas caminharam 40 anos naquele deserto infernal até morrerem. Tinham visto Moisés olhando para a terra prometida, mas agora estavam aqui. Ruben tinha uma herança, Judá tinha uma herança, Isacar tinha uma herança, Benjamim tinha uma herança, mas Simeão não tinha nada. Posso ver a face de homens sem saber o que fazer, para onde eles iriam, aonde iam morar, como cuidariam de suas famílias, que solo eles iriam arar, em que pasto colocariam suas ovelhas. Estavam amaldiçoados. Amaldiçoados. Toda pessoa naquela tribo estava amaldiçoada. Então, de repente, Judá, que o nome significa louvor, a canção, leão da tribo de Judá, quebrará toda a corrente e nos dará vitória vez após vez. O emblema de Judá era um leão, feroz de pé em suas patas traseiras, com as patas estendidas, poderoso e forte, rampante quando iam para a batalha com as bandeiras que continham o leão da tribo de Judá, e Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Judá aparece e diz para os milhares da tribo de Simeão: temos terra demais, não sabemos o que fazer com ela. Temos montanhas, temos vales, temos campos, temos videiras. Nossa porção é grande demais para nós. Temos tanto que não sabemos como usar, temos tanta coisa que em 1000 anos não vamos conseguir usar tudo. Simeão, vamos chegar para o lado, venha conosco,
e herde uma parte de nossa herança, entre em nosso lote. O que você quer dizer, Jimmy Swaggart? Me escute. Estou dizendo que todo ser humano na face dessa terra, nascido de mulher, nasceu amaldiçoado. Você pecou, você virou as costas para Deus, algo que outros fizeram muito tempo antes de você, trouxe uma maldição sobre sua cabeça, e quando você nasceu neste mundo, você nasceu em um mundo de morte, onde as pessoas estão sofrendo com dor e agonia, e inveja e malícia e cheio de pecado. Todos pecaram, você está amaldiçoado. E essa palavra diz que não existe herança para você. Esta palavra diz que você vai arder no inferno. Esta palavra diz que você vai morrer de fome, espiritualmente falando. Essa palavra, a lei diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. A palavra diz que você está condenado para morrer em um inferno escuro sem Deus para todo sempre. E não temos uma esperança ou o que fazer, sem lugar para ir, não sabemos o que fazer. Estamos condenados, totalmente destinados para as trevas eternas. Mas de repente, sem uma maneira de poder nos ajudar, falidos, vestidos de trapo, não temos mais sapatos, com os pés sangrando, de repente, tremendo, sem um lugar para chamar de casa, totalmente perdidos, mas de repente, Judá, nosso Jesus, aparece e diz: eu tenho tanto que não sei o que fazer com isso, eu tenho tanta coisa que não consigo nem cuidar, eu tenho uma porção maior do que posso suportar, eu paguei por isso na cruz do Calvário, eu quebrei as correntes, as prisões, então, Simeão, venha, eu vou chegar para o lado e você pode entrar em minha herança e compartilhar o meu lote. E Paulo disse em Efésios que Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Aleluia! Aleluia! Eu tenho tanto que não sei o que fazer com isso. Eu tenho tanto que não consigo explicar. Eu tenho tanto e tudo que eu tenho é seu. Você sabia disso, santo? Tudo que ele tem é seu. Tudo que ele tem é seu. Tudo que ele pagou no Calvário é seu. Ele ressuscitou da cova, triunfando sobre seus inimigos. Ele agora é o vitorioso sobre toda a escuridão. Ele ressuscitou para reinar para todo sempre. Ele ressuscitou. E porque ele vive, eu também viverei. Você não tem que ser um bêbado. Você não tem que ser um ladrão. Você não tem que ser um mentiroso. Você não tem que trapacear. Ele te fez para ser mais que um pedinte. Ele te fez para ser um rei, assentado com ele nas regiões celestiais. Glória! Aleluia! Aleluia! O mundo inteiro está tropeçando, tentando conseguir um ingresso de $30 para assistir um grupozinho feminino de rock, achando que isso vai alegrá-los. Alguns que me assistem têm coragem de gastar $8 para comprar um pôster de um grupo de rock que parece o próprio diabo tentando encontrar uma felicidade, e quando você come parece algodão doce, não tem nada no seu estômago, não tem nada que te sustente, você está morrendo de fome. Meu Deus, eu estou pregando bem. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Alguns de vocês pseudo-cristãos vão para uma igreja e você acha que Jesus é só uma figura histórica. São palavras de uma canção, ou palavras em uma poesia, ou um homem em um livro. Mas eu vim te dizer que ele não é só uma figura histórica. Perdoe minha empolgação hoje, mas ele é o príncipe da glória. E ele disse para o Jimmy Swaggart: você pode ir para o inferno, ou você pode ir para o meu lote, e eu vou abrir um espaço para você estar sentado comigo nas regiões celestiais. Glória a Deus!
Meu Deus, meu Deus! Glória a Deus! Sabe por que eu faço o que faço? Sabe por que eu sinto o que sinto? Nunca experimentei vinho, ou uísque, ou cerveja, ou champanhe, ou nada disso em minha vida. Não sei qual é o sabor. Mas eu estou sempre bêbado. Glória! Aleluia! Eu nunca cheirei cocaína, eu nunca tomei uma pílula, ou nunca apliquei nada em meu corpo, mas eu experimentei uma onda que só o Rei dos Reis pode dar, só o Senhor dos Senhores, pois eu sei em quem tenho crido e estou convencido que Ele pode guardar aquilo que entreguei a Ele até aquele dia. Ele disse: vim para que tenham vida e que tenham vida abundante. Vocês, pobres repórteres, podem me chamar de religioso fanático se quiser, mas eu estou segurando algo que resistiu o teste do tempo e vai continuar aqui depois que as pedras tiverem derretido e o céu caído, porque é a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Judá falou: pode vir, Simeão, pode vir, Simeão. Vou chegar para lá, glória. E alguns cristãos aqui andam assim: eu não sei se é por aí não. O país está em uma depressão, está tudo caindo aos pedaços. Os dias do avivamento acabaram. Ai, não, eu estou cheio de artrite que está me matando. Não sei não. Glória a Deus, eu sei. Você pode ficar aí derrapando se quiser, mas eu vou bradar vitorioso. Eu vou bradar o nome de Jesus, porque o emblema que está na bandeira da glória é o leão que vem da tribo de Judá. Glória! Louvado é o nome do Todo-Poderoso. Vamos, Simeão, vamos, Simeão, senta perto de mim, vem para perto de mim, vem para perto de mim. Ah, eu sei, irmão Swagger. Quando eu chegar no céu, aí eu vou acreditar. Você não vai precisar lá não. Você precisa ir agora. Precisa ir agora. Quando o diabo vier te atacar como um leão, você não precisa disso, mas sim se levantar com fé, levantar a cabeça e dizer: vou viver para Deus, diabo, eu vou servir Jesus, eu vou continuar, eu vou servir o meu rei e vou fazer isso vencendo até o fim pelo poder de Deus em mim. Glória! Ele nos assentou agora, agora, agora. Eu sou vitorioso agora, eu tenho alegria agora. Temos a maior mensagem que a humanidade já viu. Por isso o diabo odeia pregadores de televisão cheios do Espírito Santo, porque sabe o que o diabo quer que você faça? Ele quer que você esconda em um prédio qualquer e fique encolhido. Ele não quer a gente em evidência. Não quer mesmo, entendeu? Ele não nos quer em evidência. Glória! Aleluia! Por que não? Eu já li o livro, nós vencemos. Glória! Irmão e irmã Harrison, glória a Deus, porque não vai demorar muito tempo.
ainda que a morte tenha te tocado por um instante, você vai entrar naquele portão de pérola sólida, nas ruas de ouro, e você vai poder ver sua filha de novo. Glória a Deus, porque Jesus disse que a morte será derrotada, e a cova está derrotada, a doença está derrotada, pelo que Ele fez no Calvário há 2000 anos atrás. Glória, glória, é uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Comecem a agir como santos e a agir como reis. Não estou falando de uma forma orgulhosa e que exalta a si mesmo. Estou falando em Jesus, sem deixar o diabo ficar te chutando. Glória. Isso tem pouco a ver com o que estou dizendo, mas vou explicar. Nem planejei fazer isso. Compramos nossa primeira estação de rádio. Hoje nós temos 7 e só pregamos o Evangelho. A rádio é só para isso. Tinha um homem de negócio lá, acho que ele era isso mesmo, e ele estava concorrendo com a gente. Os advogados dele estavam lá também, e os advogados naquela pompa, né? Alguns de Washington. Quando o advogado vem de Washington, o negócio é sério. Tem mais advogado em Washington do que pessoas. E o Senhor me mandou ir para o banco, pegar dinheiro emprestado, fazer o que eu tinha que fazer. Não, nem tudo, mas pegar um dinheiro emprestado. Eu não sabia o porquê, mas Ele mandou eu fazer. E eu peguei tudo que tinha. Não o que eu tinha, mas que eu peguei emprestado do banco, $100.000. Coloquei no meu bolso. Já carregou $100.000 com você? Foi a única vez que eu carreguei. $100.000. Isso foi em 7, 8 anos atrás. Hoje em dia ainda é muito dinheiro, mas naquela época era ainda mais dinheiro. Eu me assentei e tal. Os advogados e o juiz disseram, e essa é uma estação lá em Baton Rouge que está pregando o Evangelho agora, todo dia. Então, como a estação de rádio que esses irmãos têm, rádios evangélicas, estações da TV e por aí vai, vamos encher a terra com elas, não é? Aonde eles ligarem vai ter alguém pregando, seja o canal que estiver, alguém vai estar cantando, só falando de Jesus. Então esse outro homem falou, o meu lance é, eu não sei porque o juiz fez aquilo, mas ele falou, você vai ter que pagar $80.000 pela estação. Foi a coisa mais doida que eu tinha visto, mas foi o que ele falou, e o homem disse, olha, ele deu 80 mil, então eu falei, eu também dou 80. Estamos empatados. Não precisa ser gênio para saber disso, né? Então, eu sabia que um dos advogados sugeriu fazer um cara coroa, e um escolhe um lado, o outro escolhe o outro, e o Senhor falou, se você fizer isso, tem 50% de chance de perder. E ele falou, faça o seguinte, por isso eu te mandei pegar o dinheiro, eu não sabia por que eu fui buscar, então peguei $100.000 no meu bolso, só eu sabia. E eu falei, esse homem deu lance de 80 mil, e eu 80 mil, nossa organização, e eu perguntei ao juiz, como você sabe que ele tem $80.000? Ele deu um lance de 80 mil e está se gabando? Como você sabe? Se ele ganhar no cara ou coroa e você der para ele, talvez ele não tenha dinheiro para pagar. Meu advogado ficou, cala a boca, fica quieto, deixa eu falar, não fala nada não, eu vou resolver. E eu falei, não, eu que vou resolver. Eu estava esperando eles entenderem, porque agora eu sabia o que o Senhor queria que eu fizesse, eu estava maravilhado, e parecia que eles não iam entender. Finalmente o outro homem falou, você está aqui falando faz 15 minutos, como sabemos que você tem $80.000?
Aleluia! Meu advogado e os advogados de Washington murcharam. Eu comecei a tremer, não de medo, mas de alegria. Coloquei a mão no meu bolso e tirei um saco de papel. É assim que pentecostais carregam, em um saco de papel. Tirei do meu bolso e tirei $100 mil em dinheiro vivo e coloquei na mesa. Aleluia! Glória a Deus! Nunca vi algo igual em toda a minha vida. Eles ficaram ali olhando. O juiz falou, nunca vi tanto dinheiro junto assim em toda a minha vida. Tirei do bolso e perguntei, você tem o mesmo? Ele sabia que não tinha. Pegou a mala dele e disse, estou no negócio errado. E saiu bravo. Você está no negócio errado mesmo? Está no negócio errado? O maior negócio do mundo! Eu vou te falar a razão pela qual eu fui corajoso. Foi porque eu sabia o que tinha no bolso. E a razão pela qual brado hoje não é por causa do Jimmy Swaggart, mas estou bradando porque o meu Judá celestial já venceu. E eu posso aproveitar essa vitória e eu me gabo somente dele. Glória a Deus! Cristãos, diga para o diabo que seus filhos não vão para o inferno. Diga para o diabo que seus filhos não vão morrer cheirando cocaína, heroína, maconha e LSD. Diga para o diabo, me escuta a televisão, diga para o diabo e para Jesus que eles estão vindo para o Rei dos Reis. Eles não são do inferno. E essa é a introdução da minha mensagem. Meu primeiro ponto. Deus deu a terra para o nosso Judá celestial. E Ele nos chamou para entrar nela também. Muito bem. Entramos na terra, estamos salvos, somos cristãos e sabemos, não temos a menor dúvida, no começo. Mas quando entramos na terra, descobrimos que existem heteus, amalequitas, jerguseus ali. E quando um jebuseu vem atrás de você, você está em apuros, hein? E não é bem como o céu. Problemas, eles acontecem. Existem gigantes na terra. E alguns estão aqui hoje ou me assistindo pela televisão e você tem enfrentado batalhas e você não sabe, mas o negócio é sério. Eu vou resumir bastante. Posso falar muito tempo, mas você não tem tempo e eu não posso tomar seu tempo. Mas você se pergunta por que o conflito? Alguns que estão aqui, muitos assistindo pela televisão, você é cristão e sabe que é, mas olha, parece que o diabo está contra você e está ganhando. 2 problemas que os santos encaram. São muitos, mas vou resumi-los em 2. O primeiro acontece com o novo convertido e o segundo com o santo que está passando por uma estação. Para o novo convertido, seu problema é a condenação. Você é salvo, quer ser perfeito, então você entende que não é perfeito assim. E o diabo vem te condenando e você, se você fosse o que devia ser mesmo cristão, você não teria feito isso. Alguém está me entendendo? Alguns veteranos aqui não tem problema com isso, mas para o novo convertido, quando falo novo, olha, nos primeiros anos, você está em apuros e não sabe o que fazer. Um menino me ligou certa vez, estava em um seminário, esquecia onde era, ele me ligou, a operadora me encontrou e falou, é uma questão de vida ou morte, Swaggart. E eu falei, então deixa eu falar com ele. Atendi o telefone e perguntei, o que está acontecendo? E ele disse, estou para me matar. E eu falei, interessante, aonde você está? E ele falou, no seminário. Eu falei, o que está acontecendo? E ele falou, blasfemei o Espírito Santo. É uma das armações favoritas do diabo com recém-convertidos.
E perguntei: o que você fez? E ele falou: não sei. Eu falei: você não sabe nem o bastante do Espírito Santo para blasfemar contra ele, filho. E ele falou: não blasfemei? Eu falei: garanto que não blasfemou. É o diabo mentindo para você. Você está na terra, terra que o Pai Celestial deu a você, as coisas estão difíceis, o diabo está contra você, te chutando, te mordendo, te fazendo pensar que não é nada, tentando te tirar do jogo. Mas eu disse: Deus te ama. Fale para o diabo que ele é um mentiroso e manda ele embora. Olha, vocês cristãos, a minha mãe, ela está com Jesus hoje, mas quando eu era criança não tínhamos muita coisa, não tínhamos carpete ou candelabros, ou nem tínhamos cortinas, não tínhamos muita coisa. Tínhamos um piso de linóleo no chão e cortinas de 10 centavos na janela. Minha mãe se gabava que o chão dela era tão limpo que dava até para comer nele. Ela era assim, não tínhamos aspirador e ela tinha uma vassoura e ela passava cera naquele linóleo. Se um porco do mato, velho, eu não sei se eles têm isso aqui em Washington ou não, mas se um porco do mato entrasse em sua casa, pisando em seu tapete, jogando lama em tudo que é lugar, sério, presta atenção, alguns estão sentados aí, voando, dá para ver que o porco não chamou sua atenção. Isso é ridículo, mas o que você faria? Provavelmente o mesmo que minha mãe, ela é salva e cheia do Espírito Santo, mas ele ia jogar alguma coisa naquele porco ali. Ninguém podia bagunçar a casa dela, mas o diabo entra na nossa casa jogando lama para tudo que é lado, bagunçando tudo e fazemos carinho nele. Convidamos ele para o nosso quarto, nossa sala, nossa copa, ele se assenta. É ou não é? É ou não é? Colocamos um termômetro na boca dele e perguntamos: qual a temperatura agora? Nunca tínhamos termômetro em casa. Quando eu ficava doente, minha mãe orava muito e dizia: você está curado em nome de Jesus. Glória! O que você está dizendo? Estou dizendo que quando o diabo vier com o lixo dele, não fica deixando ele fazer o que quiser, mas se levanta, coloque ele para correr. Você é filho do rei. Jesus está com você, dê ordens para ele te deixar em paz. Então não blasfemei, você não blasfemou. E eu desliguei o telefone, ele estava bradando. Do outro lado são os veteranos, vocês que já vivem para Deus faz 20, 30, 40 anos. Seu problema é santidade. Santidade. Você vive por Deus o bastante para pensar: ah, eu já fiz o que eu precisava, sou santo. Você é santo mesmo, mas você era santo no dia que você foi salvo por causa do que Jesus fez, não por causa de algo que você fez ou que eu fiz. Mas você então começa a meio que exibir sua santidade. Você notou a cor do meu terno é santa. Olha o meu anel, o diamante nele é pequeno, então sou santo. Você notou o meu cabelo? Ele é santo. Eu lembro um dia na escola, quando eu era pequeno, eu não sabia antes de perucas representarem santidade. Hoje é instantâneo. Taquei uma bola, bateu na cabeça da menina e a peruca dela caiu. Fiquei morrendo de medo. Eu lembro de anos depois, estava orando pelos doentes. Naquela época, isso há 20, 25 anos atrás, quanto mais forte eu batesse nele, mais alto eu gritasse, mais curados eles eram. Então peguei uma porção generosa de óleo, coloquei no cabelo daquela menina e falei: em nome de Jesus, sai dela. E a peruca saiu e caiu no chão. Quando abri os olhos, fiquei morrendo de medo. Não sabia o que fazer.
Você já viu o cabelo de uma mulher debaixo da sua peruca? Ela pegou, colocou de novo, de trás para frente. Você já viu uma mulher com o cabelo escorrendo no rosto? E os sapatos apontando para o outro lado? Mas éramos santos, viu? Aquilo me curou um pouco. Ah, mas Jimmy Swaggart, se eu sou santo, por que eu luto tanto? Você não luta para assegurar sua santidade, ele já assegurou. Sua batalha é para mantê-la. Mantê-la. Você não é santo porque faz isso ou não faz aquilo, ou faz aquilo e não faz aquilo outro. Você é santo porque ele, o leão da tribo de Judá, disse: venha comigo para a minha herança, e te santificou. Eu tenho que andar rápido, meu tempo está acabando. Em segundo lugar, suba comigo até minha herdade. Jesus disse: suba. Um dos problemas da igreja, tentamos levar Deus até o nível do homem, e ele não faz isso. A única vez que ele desceu ao nosso nível, de uma certa forma, foi quando ele nasceu da Virgem Maria e veio ao nosso nível para nos levar ao nível dele. Então a igreja diz: se pregarmos de uma forma dura, ninguém vai querer ouvir, então vamos aliviar e trazer Deus para o nível do homem. Isso é um desastre. Não está certo. Ele diz: suba comigo até minha herdade. Suba sempre para cima. Deus sempre está te levantando em Cristo. O que você precisa está em Cristo. Você não vai conseguir de outra maneira. Eu vou saltar metade. Em terceiro lugar, então irei até a sua herdade e vamos lutar com os cananeus juntos. Vamos lutar com os cananeus. Judá falou para Simeão: vamos, Simeão, lutar contra eles. Você não tem que lutar mais sozinho. Judá, Jesus irá com você. Eu tenho um amigo que ele é um dos melhores homens que você pode conhecer. Não vou falar o nome dele ou em que cidade ele mora. Ele é um homem profissional, um dos melhores na nação em sua área. E eu sei que não ia importar de eu falar isso. Semana que vem vou me encontrar com ele. Ele é um dos melhores advogados de defesa da nação. Foi há 10 anos atrás que ele foi salvo. Ele era um bêbado. Não estou falando de um bêbado, mas um bêbado que bebia mais de 100 pílulas por semana, bebendo 2/5 de vodka por dia, passando anos entorpecido, diante de centenas de juízes e júris, defendendo clientes sem saber que ele estava no tribunal. Ainda assim brilhante, batendo carros, carro após carro, naquela grande estrada na cidade. E pela misericórdia nunca sofreu um arranhão. Um dia perguntei para ele assim: se você tivesse continuado, você teria matado sua esposa? Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e disse: eu teria matado ela. Teria matado ela. Porque quando bebia ficava violento e eu sempre bebia. E um dia perguntei: o que passava na sua mente naqueles dias? Ele parou e pensou: eu só pensava na morte, sabia que estava morrendo. Vivia perigosamente e não conseguia parar. Não conseguia, tinha um bar no meu carro, um bar no meu escritório, na minha casa.
Ele disse que estava viciado, estava morrendo e não conseguia parar. E pensava em morrer 24 horas por dia. Eu não tinha herança alguma. Estava amaldiçoado, condenado. A lei mandava eu morrer. Isso foi há 10 anos atrás, enquanto prego essa mensagem. Semana passada ele celebrou, ou 2 semanas atrás, enquanto prego essa mensagem, seu aniversário espiritual. Foi antes da televisão ser tão prolífica, a rádio evangélica era a ferramenta básica na mídia há vários anos atrás, com algumas exceções. Sua esposa começou a ouvir nosso programa na rádio e se apaixonou pela canção Existe um Rio, que vem de Deus. Existe um rio cheio do seu grande amor. Venha para as águas. Existe um rio maravilhoso que não vai secar. Ela era cristã e ela comprou vários daqueles discos na época. Quando ele entrava em casa, a canção estava tocando, então ele pegava o disco e jogava na parede. Alguns minutos depois, ela colocava outro disco. Ele saía de casa correndo, já estava bêbado, ia ficar mais bêbado ainda. Chegava ali 3, 4 horas da manhã, no dia seguinte entrava em casa e começava a xingar, pois ouvia aquela canção Existe um Rio. Isso aconteceu por meses e meses e meses. E um homem debaixo de convicção pode ser um homem grosseiro. E aí ele me falou um dia, Jimmy Swaggart, eu entrei, se eu me lembro bem, com uma garrafa na mão. Ele se assentou na frente do toca-discos e disse, eu vou esperar aqui. Toca para ver. Aleluia. Bebendo aquela cachaça. Eu vou até te ajudar. E começou a tocar aquilo vez após vez após vez. E o Espírito Santo, o leão da tribo de Judá, começou a trabalhar nele. Ele é mais forte do que qualquer cachaça. E ele falou que depois de 1 hora, algo veio sobre mim. E ele disse, eu não consegui parar, eu comecei a tremer. Comecei a chorar. Finalmente disse, Deus, já te amaldiçoei, já blasfemei. E não consigo parar o que estou fazendo. O Senhor precisa ter misericórdia de mim. Mas não foi salvo. Domingo de manhã, ele falou para a esposa dele, vou para a igreja com você. E começou a escutar um pastor chamado Don George falar de Jesus. Naquela manhã, ele sentado ali, quando o pregador perguntou, pode vir para o altar, venha. Ele foi o primeiro a levantar e o primeiro a ir até lá. Aleluia! Porque o Judá celestial disse, eu tenho um lugar para você, Simeão. Não é seu nome, estou falando espiritualmente agora, e você pode vir morar comigo. A vida dele foi milagrosamente transformada, e de várias outras pessoas também. Hoje você pode encontrar plenitude nele, na salvação e no poder do Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministrei estas palavras, Senhor, tentei de tudo. Nos guie de volta para casa. Que esse rio flua
neste domingo à tarde aqui em Tacoma. Deixa fluir. Oro para que todo crente aqui, salvo pelo sangue de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Peço em teu nome, de cabeça baixa e olhos fechados. Enquanto orava hoje bem cedo por esta mensagem, e o Senhor colocou em meu coração, então pensei, Senhor, não tem quase nada do Espírito Santo nesta mensagem. E ele disse, pregue assim mesmo. Porque quando você entra no lugar que descrevi, você só pode entrar pelo Espírito. Para nos tornarmos, como disse Paulo, para a igreja de Éfeso, uma habitação de Deus através do Espírito. Quantos neste coliseu, nesta arena, podem dizer, estou salvo, Jimmy Swaggart, não duvido disso, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Na medida que o Espírito de Deus capacita e tenho fome, eu quero ser cheio do Espírito. Levante sua mão, não vou te envergonhar, prometo isso. Obrigado. Quero que todos se levantem, por favor, se coloquem de pé nesta arena. Vou pedir todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui. Quero que você se levante aqui, você está vindo com um propósito, que é de ser batizado no Espírito Santo. Quero que você venha lá de cima, aqui dos lados, aqui na frente, lá atrás, de onde quer que seja. Se você levantou a mão e diz, eu estou salvo, mas ainda não fui cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, pode vir agora. From sin, won't you come to these waters? Come on to these waters. There is a vast supply. Is a vast supply. That never shall run dry. Agora preciso, para cada um que está de pé aqui, centenas de pessoas, eu preciso do mesmo número de pessoas cheias do Espírito para vir ficar atrás deles. Não importa qual é a sua igreja, contanto que você seja cheio do Espírito. Quero que você venha e não imponha as mãos sobre as pessoas. Sei que você não faria isso mesmo assim, mas só fique atrás deles. Venha até aqui, até aqui. Venha para frente primeiro, para que outros venham atrás de você. Venha e fique atrás de cada um deles, enquanto Tomás canta mais uma vez. That flows from me within, and there is a fountain. That's it. Thank you so much. Thank you. The soul from sin. Won't you come to these waters? There is a vast
Quero que você olhe para mim, por favor. Talvez seria mais fácil, no natural, se eu tivesse pregado uma mensagem que explicasse biblicamente para você sobre o Espírito Santo e como ele entra em nossas vidas. Mas preguei o que senti que Deus queria que eu pregasse e é Ele que vai resolver o resto. Acreditamos que o batismo com o Espírito Santo não é opcional. Cremos que é um mandamento. Atos 1, ele os ordenou ir para Jerusalém e esperar até serem revestidos de poder do alto. Não tem nada a ver com sua salvação. Nada a ver com você ser salvo, você já está salvo. Quando você recebe o Espírito Santo, você não fica mais salvo. Não é o propósito dele. O batismo com o Espírito Santo é para te dar poder. Atos 1:8, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, entre outras coisas. Para te ajudar a enfrentar o diabo, as forças demoníacas do inferno e o mundo. E ser quem você deve ser em Cristo. Um cristão sem o batismo no Espírito Santo é como um soldado que recebeu ordens para guerrear, mas não recebeu uma arma para guerrear. Ele não tem defesa. Basicamente, sem defesa. Em segundo lugar, ensinamos e pregamos, de acordo com a palavra de Deus, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas, na medida que o Espírito capacita, no momento que ele recebe o Espírito Santo. Você não busca línguas, você não pede línguas, esse não é o propósito. Um irmão perguntou, eu tenho que orar em línguas para ser cheio do Espírito? Eu disse, não, mas quando você for cheio do Espírito, você vai orar em línguas. Atos 2:4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Cremos que não existem exceções. Não são 4, 3 ou 2 maneiras de receber, só existe uma maneira. Atos 2 diz que oraram em línguas. Atos 10 diz que oraram em línguas. Atos 19, 20 anos depois de Pentecostes, diz que oraram em línguas. Nunca parou, desde a época do Pentecoste até agora. E milhões foram cheios e estão sendo cheios no mundo inteiro. Não é uma denominação. Você pode dizer, vou fazer então parte de uma denominação se eu receber o Espírito Santo? Não, não tem nada a ver com denominação. Não tem nada a ver com certas igrejas. É uma experiência de Deus que é dada para todos os cristãos, seja quem for, católico, protestante ou seja quem for, se estão salvos pelo sangue de Jesus. Você veio até aqui para receber o Espírito Santo. Talvez você não entenda muitas coisas sobre isso e tenha muitas perguntas, mas isso é normal. Preste atenção, você não veio aqui para implorar ou pedir, você veio receber. Você não precisa implorar por um presente. Você não teve que implorar Deus para te salvar. Quando você foi salvo, você só teve que aceitar. Da mesma forma, o Espírito Santo é um presente. A segunda parte de Atos 2:38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo, que é um presente dado gratuitamente por Jesus Cristo. Daqui a alguns minutos vou orar, pedir os irmãos para orar e pedir o pessoal atrás de você para impor as mãos sobre você. E quando impuserem as mãos sobre você, daqui a alguns segundos você vai orar em línguas. Agora, a única exigência, e alguns perguntam quais são as exigências para ser cheio, só existe uma, que é estar salvo. Se você nasceu de novo, não importa quem você é, quantos problemas você tem, você é um candidato para receber o Espírito Santo. Você pode dizer, perdi minha cabeça hoje mais cedo, Jimmy Swaggart. Eu fiquei machucado, não queria fazer e sinto vergonha. E o diabo falou que não valia nada eu vir aqui, que Jesus não iria me encher, porque eu perdi minha cabeça. Não estou contente porque você perdeu sua cabeça, mas peça a Deus para te perdoar e Ele vai te encher. Você que precisa dele mesmo. Aleluia. Ah, Jimmy Swaggart, eu fumo cigarro. Você acha que Deus pode me encher? Vai sim. Seja cheio do Espírito Santo e deixa Ele te ajudar a largar o cigarro. Esse é o significado correto. Ele é um paracleto, chamado para te ajudar. Ele quer te ajudar com a ignorância, com a imaturidade, com a inveja, com a ganância. Ele quer te ajudar
com esses problemas que estão sobre você. É para isso que ele serve. Paracleto, chamado ao seu lado para te ajudar. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Incredulidade. Não vou perder tempo falando disso, pois a maioria de vocês creio que são crentes. Senão não estariam aqui. Talvez você não entenda muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas isso não é incredulidade, isso é falta de conhecimento. São duas coisas diferentes. Então vou concluir que você crê. E paramos por aí. A segunda coisa que evita que você seja cheio é o que mais atrapalha os outros, que é uma falta de saber ceder. Não ceder. O que isso quer dizer? Quando criança me ensinaram, e isso é errado, que as pessoas têm que tardar por anos e implorar, pedir e várias outras tolices antes de Deus finalmente te encher. Mas isso está errado. Quando decidi seguir o caminho da Bíblia e vi que toda vez que a Bíblia fala das pessoas serem cheias, elas são cheias imediatamente. Então você não crê em esperar diante de Deus, irmão Jimmy? Eu espero diante de Deus todos os dias. Mas a Bíblia mandou eles esperarem em Jerusalém? Sim, mas você não está em Jerusalém. E em segundo lugar, tardar quer dizer esperar. Eles não estavam esperando para ser cheios, nem sabiam pelo que estavam esperando. Ele os mandou esperar e só. Estavam esperando ele vir. E no momento que ele veio, foram cheios. E todas as outras vezes, na palavra de Deus, quando eles buscaram Deus pelo Espírito Santo, foram cheios instantaneamente. Agora, veja bem, quando criança eu aprendi que Jesus não quer te encher, você tem que convencê-lo. Não, ouvíamos isso, mas o ensino era esse. Isso não é verdade, ele quer te encher. Ele é quem batiza e te ama, ele quer te dar o Espírito Santo para que você se torne uma habitação de Deus. Ele quer te encher. E depois de orarmos, se você for sincero e crer mesmo, dentro de você não precisa ser cheio assim, pode ser deitado em casa ou na igreja ou em qualquer lugar. Mas foi assim que Deus mandou fazer. Dentro de você, você vai sentir ou pressentir palavras que não são inglês ou nenhuma outra língua que você aprendeu na escola ou com sua família. Me escute, porque línguas não é baboseira ficar repetindo algo estranho, são línguas conhecidas em algum lugar do mundo, mas não pela pessoa que fala. Você vai sentir essas palavras ou frases, chame do que quiser, dentro de você. Jesus falou que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Vai ser o Espírito Santo te capacitando. E é só isso que ele faz. Ele não vai controlar sua língua e te forçar a falar, não vai te colocar em algum tipo de transe, ele não faz você perder a cabeça, ele não faz essas coisas. Ele te capacita e você fala. Depois que você for cheio, não sei o que você vai fazer. Mas ele vai te capacitar e você é quem tem que falar. E é isso que tem travado milhões, porque ele está capacitando e eles não querem falar. Fale enquanto ele te capacita. Vai ser estranho para você e você não vai entender, mas fale na medida que ele te capacita. E quando você impor as mãos sobre eles, você aí, impõe as mãos sobre eles orando em línguas. Quero que você levante suas mãos, por favor, agora. Aleluia ao Cordeiro. Quando te pedir para impor as mãos sobre eles e pedir para você crer em Deus, orando em outras línguas, daqui a alguns segundos você vai estar orando em línguas. Você pode sentir algo, não sentir nada, mas se você crer, ele vem. Pai Celestial, oramos no santo nome de Jesus, que teu Espírito flua dentro desse lugar. Senhor, toma autoridade sobre os poderes do inimigo que vem atrapalhar. E no poderoso santo nome de Jesus Cristo, peço a Deus que o teu Espírito venha sobre todo homem e mulher, menino e menina. Oro para que todo coração faminto seja cheio, toda alma sedenta seja saciada. Em nome de Jesus Cristo.
Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Mandala kalababo shandorobo bishe. Le kolibobo sandele kutotorobo bishi. Handele kutarababa sanda. Mandele kulibobo shandorobo setela babatande. Comece a falar. Comece a falar. Comece a falar. Ele está capacitando. Comece a falar. Deixe Ele te encher e entrar no seu coração. Hallelujah. E sereis cheios do Espírito Santo. Holy Ghost. E sereis cheios do Espírito Santo. Holy Ghost. Mandala kolababo bashe. Thank you, Jesus. Kalababo shandorobo bishe. Comece a falar agora. Start to speak. Comece a falar agora. Deixe fluir através de você. Flow through you. É seu. Adore a Ele em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Comece a falar. Holy kapasandele ko. Temos ótimas notícias.